Eu sou Ilka Natália Remídio, técnica formadora de língua portuguesa da GRE Arco Verde. E hoje vim apresentar para vocês uma proposta de trabalho sobre a unidade curricular Semioses do Olhar, que está presente em algumas das trilhas do nosso itinerário formativo. Matematização, design e criatividade, línguas e cultura do mundo e comunicação. Na trilha Matematização, design e criatividade, a semiose do olhar está presente no segundo ano, no primeiro semestre. A unidade temática da nossa semiose do olhar é simetria do olhar. O objetivo do semestre é investigar, analisar e reconhecer conceitos geométricos ou não presentes no cotidiano a partir da observação de cenários, objetos e pessoas, refletindo sobre as questões sociais e simbólicas envolvidas e desenvolvendo ações de intervenção social. O perfil docente das semioses do olhar é arte, língua portuguesa, língua inglesa e língua espanhola. O eixo estruturante dessa unidade curricular é a investigação científica. Então, deve-se selecionar e sistematizar informações sobre as línguas e ou linguagens, com base em estudos e ou pesquisas em fontes confiáveis, visando fundamentar reflexões e hipóteses sobre a organização, o funcionamento e os efeitos de sentido presentes em diversos discursos, identificando pontos de vista e posicionando-se mediante a argumentação, com cuidado de citar as fontes dos recursos utilizados na pesquisa e buscando apresentar conclusões com o uso de diferentes mídias. A ementa das semioses do olhar consiste na seleção e organização de textos multissemióticos com base em estudos e pesquisas bibliográficas, exploratórias de campo experimental, entre outros, em diferentes fontes sobre temáticas relevantes para os estudantes, valorizando os aspectos culturais e plurilinguísticos. Apresentação em diferentes mídias, integrando diversas linguagens verbais, artísticas e corporais, as produções elaboradas. Estudo do lexo e das relações entre trechos literários e outras linguagens artísticas. Reflexão sobre o processo mundo-semiótico, levantamento de hipótese e produção de sentidos. É na articulação entre a unidade temática, simetria do olhar, o eixo estruturante, investigação científica, e a ementa, que nós conseguimos selecionar os nossos objetos de conhecimento e as habilidades que serão trabalhadas durante todo o semestre. Desenvolvemos uma proposta em que dividimos uma sequência didática em momentos, e para cada momento há uma quantidade de aulas sugerida para ser trabalhada os tópicos, os temas e os subtemas. Lembrando que esse quantitativo de aula é apenas uma sugestão que o professor está livre para minimizar ou ampliar esse quantitativo de aulas conforme a sua necessidade pedagógica e o perfil da turma. No primeiro momento, está reservado para descobrir e discutir a importância das diferentes linguagens na construção de sentido, linguagem verbal, não verbal e híbrida. Nesse momento, fica garantido a oportunidade do aluno expor seus conhecimentos prévios e socializar com os demais. Duas aulas para a importância da linguagem não verbal na construção de sentido dentro de um texto. Tem uma sugestão de site em que há diversas dinâmicas que você pode selecionar de acordo com o seu público-alvo. Então, uma delas é a análise de expressões faciais e oralização de frases compatíveis e não compatíveis com tais expressões, para que os estudantes percebam que a linguagem verbal e não verbal se complementam na formação do sentido da mensagem transmitida. E a dinâmica consiste no sorteio de tarjetas com frases e outras tarjetas com emoções. Então, o aluno sorteia uma frase e uma emoção, e ele tem que interpretar aquela frase conforme a emoção sorteada. Outra dinâmica interessante é o telefone sem fio e qualquer tipo de atividade com mímica.
seja para descobrir nome de filmes, seja para transmitir uma informação por gestos, e fica a critério do professor dinamizar essa aula. 2 aulas para linguagem verbal e linguagem não verbal, linguagem mista. Conceitos e diferenças. Leitura de poema, análise de quadro, de danças, de cinema mudo, de figuras, entre outros gêneros. Incentive os alunos a perceberem as diferenças entre cada gênero. Trabalhe a mensagem presente em cada texto. Explore características abstratas do texto, sentimentos, emoções e percepções. Divida a sala em grupos e solicite que leve o texto dos 3 tipos de linguagem na aula seguinte. Então, depois da explanação e da apropriação do conceito de cada tipo de linguagem, você propõe uma atividade de pesquisa e de seleção de textos que compreendam cada uma da linguagem trabalhada em sala de aula. Momento 2, análise de texto e roda de conversa sobre a temática. 2 aulas, leitura do texto e o poder das imagens. Debate com perguntas motivadoras, enfatizando a importância das imagens. Refletir junto aos alunos sobre o fato de imagens também serem textos recheados de significados. Sugestões de questões problematizadoras para iniciar o debate, que vocês devem ampliar esses questionamentos e essa interação com os alunos. O que elas representam na vida das pessoas? Que tipos de poder elas exercem sobre o ser humano? De que forma as imagens interferem na vida das pessoas? Momento 2, 4 aulas. Análise do gênero textual, propaganda e da sua finalidade de persuadir o consumidor com imagens. Breve estudo sobre as cores no processo de persuasão e formar grupos e solicitar que eles pesquisem peças publicitárias de temática como gênero, raça, representatividade, corpo, belo, discussão sobre as imagens e as temáticas. 2 aulas. Análise de imagens de propaganda da Coca-Cola para melhor compreensão dos objetivos desta aula. Então, a sugestão é analisar uma propaganda audiovisual e propagandas de cartazes. A proposta é a análise coletiva do comercial da Coca-Cola, então uma propaganda audiovisual, e de imagens com propagandas escritas e com recursos semióticos para que eles consigam analisar o propósito, o objetivo de persuasão presente nessas propagandas. Então, a partir do vídeo e das imagens, questionar sobre quais mensagens os produtores querem transmitir aos seus consumidores, se as informações passadas são realmente verídicas, qual a finalidade destas propagandas, que tipo de felicidade é vendida pela marca, entre outros questionamentos. Momento 2, 4 aulas. Roda de conversa. Trabalhar a importância das imagens a partir das telenovelas, entendendo-as como entretenimento mais popular e acessível em todo mundo, que por vezes funciona como modelo de vida e interfere no modo de vida das famílias. Propor atividade com base no debate e na imagem presente no link da Canção Nova. Pensando bem. Qual a mensagem que a imagem acima transmite ao seu interlocutor? Em sua opinião, as novelas produzem uma imagem fiel à realidade a qual vivenciamos? A intenção do conteúdo novelístico é somente fazer um retrato da vida real? A novela pode mudar o comportamento de uma comunidade? Justifique sua resposta e dê exemplos. Além desses questionamentos, pode servir também esse momento para uma reflexão de aspectos sociais, de como a vida imita a arte, ou a arte imita a vida, e da interferência e das relações sociais, dos papéis sociais entre as pessoas, e até que ponto a novela interfere na nossa vida. E trazendo também para o debate a questão da propaganda velada dentro das novelas, durante a encenação, em que os personagens
eles utilizam, eles vestem, eles se alimentam de determinados produtos, e de como isso impacta a economia, como impacta na vida das pessoas e no consumo diário das pessoas, bem como as propagandas e o tipo de produto que é divulgado durante os comerciais, os intervalos dessas novelas. Momento 3. Entendendo o conceito de semiótica. 2 aulas para exibição e conversa sobre os vídeos, que tratam de semiótica, semiose e signo. E o que é semiose? É o segundo vídeo sugerido aqui. O terceiro vídeo sugerido é uma análise. Então, é feita uma análise semiótica da tela às meninas, que é um vídeo muito interessante para que o aluno consiga perceber alguns detalhes e algumas informações que possam passar despercebido na primeira leitura de uma tela de uma obra de arte. E que com isso ele cria a habilidade de perceber os detalhes, a disposição dos elementos em um quadro de obra de arte. 2 aulas para orientação da pesquisa e curadoria sobre o papel dos recursos multissemióticos, seus efeitos de sentido para a produção e recepção do gênero discursivo, analisando a partir destas a função que desempenham para a produção dos efeitos de sentido. Momento 3, 2 aulas para os textos multimodais, multissemióticos, estudo do lexo e das relações entre textos literários e outras linguagens artísticas, reflexão sobre o processo multissemiótico, levantamento de hipóteses e produções de sentido. Tertúlias dialógicas ou rodas de conversa acerca da concepção de textos multimodais e multissemióticos. Nesse momento, pode ser também ofertado a aula invertida, em que o professor dispõe, divulga materiais de estudo anteriormente ao momento da aula, para que o aluno produza fichamentos, mapas conceituais, enfim. A apresentação do vídeo, o que são textos multimodais, solicitar aos alunos que anotem as possíveis dúvidas que surgirem durante a apresentação do vídeo, e ou palavras e informações que consideram interessantes ou que não entenderam o significado. Essas dúvidas serão discutidas posteriormente. Observação, elaborar previamente questionamentos motivadores, para que durante a exibição do vídeo ou após a exibição do filme, vocês possam conversar e dialogar sobre alguns conceitos e informações apresentadas no vídeo. Momento 4, conhecendo novos gêneros. Então, a depender da disponibilidade de tempo, vocês podem utilizar os 2 gêneros aqui sugeridos ou apenas um. Então, pesquisa acerca do fanclip para o reconhecimento e a identificação dos elementos que compõem os textos multissemióticos, a importância das semioses, bem como o papel da mídia que vincula o discurso materializado para compreender suas funções que determinam as condições de produção e seus efeitos de sentido. E ou a pesquisa sobre hiperconto. 2 aulas para produção desses novos gêneros descobertos, né? Produção de um fanclip acerca de um gênero textual ou obra literária que já tenha sido trabalhado em sala de aula, bem como séries que os discentes gostam de assistir em sua rotina diária. Ou a produção do hiperconto. Então, vocês podem escolher enfatizar um dos 2, ou pode ser também dividido em grupos, cada grupo produz um gênero. Lembrando que para chegar até a etapa de produção textual, o aluno deve ter percorrido um caminho de leitura, de compreensão, de interpretação, de apropriação do objetivo do gênero, das características e da sua função social. Momento 5.
Análise coletiva de textos semióticos a partir da metafunção representacional da página 11 a 18 do caderno da Unidade Curricular Semioses do Olhar, que está disponível no site da Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco. 4 aulas para selecionar textos com múltiplas linguagens para análise. Dividir a sala em grupos e deixar os estudantes selecionarem os textos que serão analisados pela equipe. Depois dessa etapa, cada grupo defenderá em uma roda de conversa os motivos que os levaram a selecionar os textos às semioses. Em seguida, com a orientação do docente, os grupos analisarão as semioses para apresentação em sala. Alguns questionamentos que o professor poderá fazer nessa etapa. Que elementos na imagem ajudam a passar a mensagem do texto? Quais os elementos constitutivos do texto são essenciais para o propósito do autor? Na sua opinião, o que acrescentaria e ou substituiria no texto para melhorar a forma de transmissão da mensagem? Então, esse texto base para essas perguntas está presente na página 11 a 18 do caderno da Unidade Curricular Semioses do Olhar. Momento 6. Análise de textos multiletramentos e múltiplas linguagens. 4 aulas. Atividades diversificadas que contemplem multiletramentos e múltiplas linguagens para a concretização do objetivo. Desenvolver uma leitura crítica de mundo a partir da percepção dos arranjos promovidos pelos recursos multissemióticos nos textos estudados. Percurso formativo que facilitará os multiletramentos. Observação, escolher propostas dos livros didáticos que serão sugeridos ao final dessa apresentação. Produção de mural, registrar em mural virtual ou não, as percepções do processo de criação pela perspectiva do olhar do estudante diante do texto. Momento 7, produção de diversas semioses. Escolha uma temática juntamente com os estudantes para a produção de vários gêneros discursivos, abordando as semioses com a interligação entre as diversas linguagens e mídias como documentário, fotografia, lambe-lambe, podcast, poemas concretos, entre outros. Observação. Essas materialidades discursivas elaboradas pelos discentes podem ser expostas na comunidade escolar em um dia específico. Então, nesse momento, a proposta é que uma única temática, uma mesma temática, seja trabalhada em diferentes gêneros textuais que se utilizam da semiose. Momento 8. Multiletramentos em textos multissemióticos. 6 aulas. Roda de conversa sobre multiletramentos, produção de poema tridimensional, dobradura poética, livro-objeto, estabelecer relação entre concretismo e o poema-objeto para manuseio dos leitores ou utilizar a dança contemporânea. Em grupos, os estudantes podem discutir a temática do poema ou texto para parte desse poema-objeto. É importante que o professor mostre um modelo para que os estudantes possam se basear. Na dança, deve-se estudar as referências estéticas, literárias e musicais. Há uma sugestão de link da Cultura Genial em que vocês podem se aprofundar sobre dança contemporânea e possibilitar que seja uma escolha de produção da turma. Culminância. Exposição das produções, livro autoral da turma, leituras, portfólios, seminários, mesa redonda, fotografia, lambe-lambe, podcast, poemas concretos, documentários, apresentações de dança, teatro, slam, entre tantos outros gêneros que podem ser utilizados nesse momento. Analisamos alguns livros didáticos escolhidos pelas escolas da nossa rede estadual de Pernambuco e observamos que eles podem ser um suporte, um recurso utilizado também na Unidade Curricular Semioses do Olhar, embora ele seja um livro didático para a formação geral básica de língua portuguesa. Então, nesse livro Interação,
nós encontramos vídeo minuto, multimodalidade, fotoreportagem, linguagem e discurso, campanha publicitária de conscientização, flash mob pela paz, poema objeto, slam e textos multissemióticos. Sugerimos, então, que durante as aulas atividades da área de linguagens, os professores se reúnam e promovam um momento de curadoria e de seleção de material, pois os livros contêm um material muito rico que pode ser aproveitado nas unidades curriculares, dentre elas semiose do olhar. Essa curadoria possibilita que os pares e os professores conversem entre si e alinhem a proposta de trabalho. Trazemos também uma proposta de avaliação por rúbricas. Então, essa avaliação permite uma análise mais detalhada do progresso dos alunos durante o semestre, visto que só é atribuída uma nota semestral. Então, acreditamos que essa avaliação precisa ser processual e gradual, e considerar diversos recursos e instrumentos de avaliação, não apenas um. Então, que considere o caminho percorrido durante toda a vivência da unidade curricular Semioses do Olhar. Então, temos aqui uma tabela em que tem passo a passo sobre o que foi feito durante as aulas e você vai analisar como que o aluno se desenvolveu e desenvolveu as habilidades propostas durante aquela aula. Então, os estudantes participam das atividades demonstrando interesse? Sim, parcialmente ou não. Então, você preenche esse quadrinho ou com o nome dos alunos, ou com alguma observação a mais. Aí fica a critério do professor como é que ele vai fazer essa avaliação minuciosa sobre cada etapa do processo e das atividades realizadas durante as aulas. Sistematizam informações sobre as linguagens multissemióticas com base em estudos e pesquisas. Identificam nas apresentações textuais e visuais pontos de vista e posicionamentos individuais e coletivos. Demonstram habilidades que valorizam e facilitam o trabalho em grupo. Citam as fontes dos recursos utilizados na pesquisa. Então, esse é apenas um modelo que vocês podem construir o que melhor lhes satisfaz e lhe garante esse monitoramento, essa autoavaliação e essa postura de avaliação processual. Para finalizar, é importante salientar aqui e enfatizar a ideologia dessa unidade curricular, que é a semiose do olhar, que é aprimorar as habilidades dos alunos com esse olhar. Olhar como olhar o mundo, como entender o mundo, e se relacionar e interferir positivamente nesse mundo que o cerca. Então, obrigada pela atenção e até a próxima.